E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e nesse vídeo especificamente vamos falar sobre WSG Token, né, sobre o Wall Street Games. Inclusive foi um projeto que a gente trouxe lá no mês de dezembro como um dos projetos mais promissores para o ano de 2022. E o fato é que desde dezembro o token ele não tem performado bem. Quando todo o mercado começou a cair, né, o token acabou também caindo muito. E no mês, nesse primeiro mês do ano, né, durante o mês de janeiro, o token também não apresentou uma boa performance. E aí duas coisas que você já precisa levar em consideração logo de cara. Gente, quando a gente fala sobre projetos de game e projetos também ligados ao metaverso, em cenários de queda do Bitcoin, né, que normalmente quando o Bitcoin cai é muito natural todas as altcoins, as moedas alternativas caírem juntos, e principalmente quando a gente fala de projetos menores, projetos mais fracos, é muito natural esses tokens, esses ativos despencarem mais ainda. Se você for olhar quando o Bitcoin cai, somente a parte dos projetos ligados, por exemplo, ao metaverso, você vai ver que em média é muito natural. Por exemplo, se o Bitcoin caiu 10%, esses projetos de metaverso caírem 20%, 25%, 30%, 40%. Por quê? Projetos de game e projetos de metaverso normalmente têm uma volatilidade maior, muito maior do que, por exemplo, criptomoedas que estão ligadas a blockchains especificamente, ou, por exemplo, protocolos que são DeFi, né, que também acabam caindo muito naturalmente. Entretanto, normalmente essas altcoins caem menos do que projetos de metaverso e projetos GameFi, né, projetos de games Play to Earn ou games NFTs. Então, vale você considerar isso. E uma outra coisa, estamos em um cenário desde mais ou menos meados de novembro. O mercado ele começou a apresentar tendências de baixa, e é muito provável que agora sim estejamos nos encaminhando, né? Estejamos aí partindo para um forte bear market, né? Um forte período de recessão do mercado criptográfico, do mercado das criptomoedas. Se isso acontecer, será uma excelente, caso esse cenário de baixa ele realmente se concretize, teremos aí uma excelente oportunidade de comprar grandes ativos a preços promocionais. E quando a gente fala em grandes ativos, não estamos falando desses tokens menores, por exemplo, como o caso da WSG. WSG não é um token, digamos, que poderíamos chamar de Blue Coins, e as Blue Coins são, digamos, que as melhores criptomoedas do mercado, junto com Bitcoin, Ethereum, ou Solana, ou a Binance Coin, entre outras, né? São, digamos, que as os top ativos digitais, as top criptomoedas, os top tokens do mercado. E aí você precisa entender que nesse momento de mercado de baixa, talvez seja melhor você analisar entrada em ativos como, obviamente, as Blue Coins, do que propriamente estar procurando esses tokens menores que têm muito potencial de explosão, mas trazem um risco considerável. Ainda continuo acreditando que WSG pode sim ser um projeto promissor, mas depende de algumas coisas que nós vamos trazer aqui nesse vídeo. Antes, é claro, eu preciso pedir aí o seu like nesse vídeo para que você nos ajude a entregar esse conteúdo para outras pessoas. É a melhor forma que tem de você, digamos, que nos recompensar, pagar o nosso trabalho. É o seu like, porque quando você deixa o seu like, o vídeo ele é entregue para muitas outras pessoas. Se você tiver alguma dúvida, alguma opinião, ou até mesmo quiser pedir análise de um token, deixa aqui nos comentários que a gente sempre olha os comentários de todo mundo. Se tem alguma dúvida, a gente para responder quando, obviamente, isso é possível, quando a gente consegue arrumar uma brecha para dedicar tempo aqui na leitura dos comentários. Então, se tiver qualquer dúvida ou quiser que a gente analise um token, é somente deixar aqui nos comentários. E claro, se você quer mergulhar muito mais aí nesse universo das criptomoedas, quer aprender de fato sobre esse mercado, eu recomendo que você dê uma olhada no link que está aqui na descrição, fixado na descrição. O primeiro link é o link de acesso ao nosso canal VIP lá no Telegram. No canal VIP você vai poder participar de 2 mentorias por semana comigo, onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas, vai poder realmente te ajudar a mergulhar muito mais nesse mercado cripto, e também você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, ou seja, os ativos que eu estou investindo visando 5, 6, 7 anos pelo menos,
ou seja, ativos que de fato têm muito valor e muito poder aí de valorização através do tempo. Uma outra coisa, você também vai ter acesso às minhas operações de swing trade, que são aquelas operações visando ali o aumento do caixa de oportunidade. Swing trade são aquelas operações no curto período de tempo que a gente faz ali dentro de alguns dias, às vezes de algumas semanas, visando ali um caixa rápido para aumentar o caixa de oportunidade, que é justamente aquele que a gente usa para investir nos ativos de longo prazo. Se você quiser entender muito mais sobre isso, dá uma olhada aqui no link da descrição e eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de aprender muito sobre o mercado cripto. Agora vamos de fato para o conteúdo aqui sobre WSG. Dando uma olhada no cenário atual aqui da WSG, uma coisa que você precisa entender são as altas históricas, né? Na verdade, os grandes picos, né? A alta histórica só tem uma, que aconteceu lá no dia 27 de julho, foi a ATH do WSG. Obviamente, sempre quando um ativo ele bate um ATH, vai vir, óbvio, né? Forte realização depois. O token ele voltou a performar e ele tem uma outra alta bastante considerável no dia 30 de outubro. Entenda o seguinte, nesses dois cenários dessas grandes altas do WSG, do token, o mercado ainda mostrava uma tendência de alta muito forte. E logo depois, óbvio, vem a queda do Bitcoin, vem as grandes quedas e tudo isso fez, obviamente, com que o projeto acabasse despencando. Hoje, o ativo ele continua em um padrão de baixa, apesar aí de um crescimento de quase 5% nas últimas 24 horas, mas ainda assim, WSG é um ativo que ainda está em padrão de baixa. Algumas coisas que precisamos considerar. Primeiro, capitalização do mercado, né? Apenas 7 milhões de dólares. Ou seja, por exemplo, se esse ativo chega a 70 milhões de dólares, por exemplo, a 73 milhões de dólares, a gente veria aí um rompimento de um primeiro zero replicando, né, a fração atual, né, 2303. Se esse ativo chega, por exemplo, a 730 milhões de dólares, veríamos aí o rompimento de 2 zeros e ele replicando também a mesma fração. Duas coisas a gente precisa ver para uma boa performance desse ativo. Primeiro, um projeto de queima de tokens seria muito interessante por parte dos desenvolvedores e a entrega aqui do próprio projeto dentro do roadmap. E aqui dentro do primeiro quadrimestre, dentro dos projetos para o primeiro quadrimestre de 2022, tem aqui o Marketplace NFT. Esse Marketplace ele já está em funcionamento, tá? E aí tem o release do novo jogo e o lançamento de álbuns colecionáveis. Esses dois aqui já estão funcionando, né? Tanto o álbum colecionável como também o Marketplace NFT. A gente precisaria ver aí o lançamento em outras blockchains que está dentro do projeto, mas ainda não rodou. Hoje o WSG só está rodando, pelo menos por enquanto, na Binance Smart Chain e por enquanto também na rede da Polygon. Para o segundo quadrimestre existe aí um outro lançamento, né, de um novo release do game, um evento WSG, e aqui eles de fato vão começar a investir no segundo quadrimestre em marketing, em publicidade com grandes celebridades. Para quem está mantendo o token aí em carteira especificamente, ou seja, para quem não está com o token dentro de uma corretora, seria interessante, por exemplo, você fazer o staking do token aqui dentro do próprio site da WSG. É só vir aqui, ó, no site oficial da WSG e clicar em stake, você vai ser direcionado para essa página aqui. E aqui, bom, eles estão pagando uma APR interessante de 57% ao ano, né? É um valor interessante. Então, se você tem aí esse ativo e acredita, né, no projeto, ou se você tem esse ativo em carteira e quer fazer alguma grana extra, não pensa em, por exemplo, se desfazer do token agora, seria interessante você deixar aqui ele fazendo um stake para você. Eu não achei tão interessante fazer o farm, né? Na verdade, você fazer o stake aqui, o farm nem com BNB e Cake, nem também com BNB e AppleSwap, apesar de também pagar taxas muito interessantes. Se eu fosse, por exemplo, eu estou pensando inclusive em tirar, eu estou com o token em corretora, estou pensando em tirar da corretora, juntar mais um pouco e mandar aqui para fazer o stake. Por quê? O Marketplace foi lançado recentemente, inclusive esse aqui é o Marketplace, né, que é negociado dentro da Babylon. E já tem aqui alguns NFTs relativamente interessantes para serem negociados. Aqui, ó, 57 dólares, 60, 100 dólares.
um NFT aqui sendo vendido a 10 mil dólares especificamente. Para quem está coletando aí os NFTs, é até interessante você deixar aqui para venda. Eu pretendo continuar mantendo meus WSGs pelo menos até o segundo quadrimestre para entender até onde esse token pode realmente chegar. Se a gente vê um possível padrão de reversão, uma melhor entrega do projeto por parte dos desenvolvedores, né? Até talvez um processo de queima aperfeiçoado dentro do game ou alguma coisa desse tipo, a gente pode sim ver aí possíveis retomadas do ativo para uma forte valorização novamente. Só que aí vale você entender, estamos em um período de baixa, estamos num cenário do mercado em baixa, então tenha muito cuidado, né? Como o que eu estou exposto em WSG é uma fração relativamente pequena, já revelo aqui para vocês, acho que é algo em torno de 50 a 60 dólares, ou seja, é uma fração que é muito pequena. Então, para mim vale a pena, talvez eu vou juntar ali algo para chegar perto dos 100 dólares e mandar lá para fazer o stake. Se eu for realmente fazer isso, eu faço o vídeo aqui, eu gravo o vídeo explicando como fazer o staking passo a passo, mas é muito simples, você só precisa ter ali na sua MetaMask, por exemplo, em uma carteira, em uma wallet, e conectar o wallet no site. Depois, provavelmente vai ter que pagar algum tipo de taxa em BNB, que deve ser questão de centavos no máximo, e aí depois disso você vai ter ali a autorização para conseguir fazer o stake, deixa lá suas moedas presas e vai ganhando recompensas por isso. Eu estou realmente pensando em fazer. Por quê? Como eu provavelmente vou esperar o ativo até o segundo quadrimestre do ano de 2022, é melhor do que deixar parado na corretora. Então acho que vou juntar mais um pouco, acumular mais um pouco, me expor um pouco mais em WSG, já que está no período de baixa, mas é uma fração de dinheiro que eu estou disposto a perder, apesar de ser um investimento de altíssimo risco quando a gente fala desses tokens menores. Ainda assim, é um projeto que ele pode vir a performar. Entretanto, o cenário da WSG nesse exato momento não é um cenário muito bonito. No dia 25 de janeiro, ou seja, há menos de uma semana atrás da data da gravação desse vídeo, eles fizeram um evento, fizeram um AMA, né, e respondendo algumas perguntas ali sobre o andamento de todo o projeto. Foi até uma coisa interessante, mas não teve uma repercussão muito forte. Não foi um evento que teve uma repercussão muito forte a ponto de, por exemplo, impactar positivamente no preço do token, né? Então a gente precisaria esperar aí, mas eu vou continuar esperando um pouco mais, já que a minha exposição em WSG é muito pequena. Se você está muito, mas muito exposto nos seus investimentos em WSG e tem uma grana aí que você não está disposto a perder, eu recomendaria você estudar e avaliar se vale a pena você manter essa sua posição ou talvez tirar uma parte do seu capital para resguardar patrimônio, né? Mais uma vez, vale dizer que esse vídeo aqui ele não é recomendação de compra nem de venda. Entretanto, tenha muito cuidado aí com a gestão do seu patrimônio. Como eu já falei, eu tenho uma grana em WSG que eu estou disposto a perder. Se eu perder, não vai me fazer tanta diferença assim. Entretanto, se esse token voltar a performar bem, e aí para isso a gente precisa ver duas coisas: entrega de projeto e aí um protocolo de queima de tokens interessante, talvez atrelado aos games ou talvez atrelado aos NFTs, para que a gente pudesse ver uma boa performance. Uma outra coisa é também aí o que eu estou esperando para esse ano especificamente. O restante do roteiro, falta aí o quadrimestre 3 e o 4 saírem, né, o Q3 e o Q4 de 2022 saírem, que não saíram ainda. Uma outra coisa é como será o processo aí de marketing investindo em celebridades. Acredito que isso pode trazer um pump interessante, pode trazer uma alta interessante aí para dentro do ativo, mas para isso, obviamente, vale a pena esperar. Mais uma vez, você tem que entender que o mercado de criptomoeda é extremamente volátil e muitas vezes um período de queda pode fazer com que o token ele não consiga mais ter força para voltar a se reerguer. Entretanto, você também precisa dar tempo ao tempo, né? Eu vejo aí muita gente esperando altas valorizações da noite para o dia. Gente, é preciso ter paciência em qualquer mercado de investimento. E aí quando a gente fala de projetos GameFi ou projetos ligados aí ao metaverso especificamente, normalmente são projetos que para a gente ver rodando bem,
é negócio de 2, 3 anos. Eu vou continuar esperando pelo menos até o segundo quadrimestre de WSG para ver no que vai dar. Mas aí eu quero também saber qual é a sua opinião sobre esse ativo, o que é que você realmente pensa sobre o WSG, o que, enfim, na sua visão, onde o WSG pode chegar no decorrer desse ano. Deixa aí tua opinião, vai ser muito importante para que a gente possa trocar uma ideia. Que Papai do Céu abençoe você, suas decisões, seus investimentos. Estamos juntos, é só o começo. Até o nosso próximo vídeo.